Oi, gente! Hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre o preenchimento labial, que esse é o carro-chefe da gente no consultório, que é o mais procurado e é o que as pessoas mais gostam de ver também no Instagram, nos stories, os resultados, todas as enquetes que eu faço, o pessoal gosta de ver resultado de preenchimento labial. Então vamos lá. Nós sabemos que existem N tipos de lábios, então existem vários tipos de lábios. E a pergunta que eu mais recebo é: para todos os lábios você usa a mesma técnica? Então, assim, a gente varia um pouquinho, né, de técnicas, porque existem lábios que a gente precisa everter o lábio superior, que ele tá um pouquinho para dentro. Então, assim, a gente consegue conciliar técnicas, tá? Mas sim, eu utilizo todas as técnicas para todos os tipos de lábio, a mesma técnica, tá? Quando a gente pega um lábio, o lábio mais difícil hoje de ser preenchido é um lábio em M. O que é um lábio em M? Ele é um lábio que ele tem essa parte maior, os cantos maior e dois buracos no meio, né? Então, esse lábio em M, ele forma bem um M mesmo. É o lábio mais difícil hoje para ser preenchido, tá? A gente utiliza a mesma técnica dos outros tipos de lábio, a gente só muda o posicionamento onde a gente vai fazer o preenchimento, tá? Então, esse posicionamento do preenchimento a gente faz na hora da aplicação. Então, eu vejo onde tem mais necessidade de eu colocar mais produto e onde não há necessidade de a gente colocar o produto. Mas todas as técnicas são com cânula, tá? Então, o preenchimento labial, eu não faço ele com agulha, apenas o contorno. Eu acho que o preenchimento, ele tende a ficar mais bonito, tá? Quando a gente trabalha com cânula. Nós sabemos que o nosso lábio, ele tende a dar formação de bolinhas no lado de dentro, né? Na parte molhada. Então, quando a gente faz o preenchimento com cânula, a gente evita isso, né? E a gente consegue também fazendo a massagem. Então, eu sempre falo para todos os meus alunos, em todos os cursos, que o mais importante é a massagem. Então, vocês não têm que ter pressa, né? Então, massageia, sinta o produto dentro, tá? A gente tem um lábio que é muito difícil também, mas não tanto quanto o lábio em M, mas é um lábio de uma pessoa muito idosa. Por quê? Já perdeu todas as estruturas, né? Principalmente já tem código de barra em volta do lábio, né? Porque murchou muito, então tem já essa marcação do código de barra. Então ele já é um lábio um pouco mais complicado pela espessura, né? A pele é muito fininha, o lábio ele é muito fininho. Então a gente não coloca mais que 1 ml, tá? Em casos assim, na primeira sessão. É lógico que em uma segunda sessão a gente pode colocar um pouquinho mais. Mas uma primeira sessão a gente não pode colocar mais que 1 ml, porque o próprio furo que a gente faz, o pertuito, já começa a expulsar o produto, porque não cabe mais produto lá dentro, tá? Então, assim, coloca 1 ml, espera de 15 a 30 dias, olha como que ficou esse preenchimento e aí coloca mais um. Porque 1 ml só, gente, num lábio de uma senhora não dá tanto resultado, porque a absorção é muito grande, né? Porque já tá seca a pele, então a gente sabe que uma pele ressecada, uma pele que não está com uma hidratação boa, o preenchimento ele tende a ser absorvido mais rapidamente. Então, com 1 ml, quase não vai dar diferença num lábio assim, numa senhora de 60, 70 anos. Então, no retorno, provavelmente você terá que pôr mais 1 ml. Então, isso é bem importante você já falar para o paciente, né? Antes de começar o preenchimento. Tanto as senhoras quanto os senhores, né? Que também tem bastante senhor que já não tem quase lábio. E ele é um lábio difícil de ser preenchido, também por conta da espessura. Então, assim, coloca 1 ml, avalia, no retorno a gente coloca mais 1 ml. Talvez você não vá conseguir colocar 1 ml inteiro na segunda sessão, vai começar a expulsar produto ali. Você tem que cuidar muito na hora da massagem, porque conforme você for fazendo a massagem, você também pode expulsar produto, tá? Então é bem interessante ter esse cuidado.
E normalmente a gente vai usar uns 3 ml para fazer um resultado legal. E em quanto tempo esses 3 ml num lábio de um senhor ou de uma senhora? Uns 3 meses, tá? Para você dar um espaço de tempo aí legal para o produto se acomodar, para a pele esticar, porque você sabe que uma pele idosa não tem tanta elasticidade quanto uma pele mais jovem. Então a gente deixa essa pele, o produto acomodar, essa pele esticar para caber mais produto, porque senão você vai acabar perdendo o produto, né? Você vai injetar e o próprio buraquinho do pertuito vai começar a expulsar o produto, tá? Nós temos o lábio, que ele é o lábio inferior menor que o lábio superior. Isso a gente sabe que não é harmônico, tá? Porque o lábio inferior ele tem que ser um pouco maior que o superior. Não muito maior, mas pouca coisa para harmonia do lábio. Então, quando a gente fala de preenchimento, eu sempre gosto de iniciar o preenchimento na parte inferior, por ele já ter que ser um pouco maior, tá? Então a gente já inicia na parte inferior. Então quando a gente tem um preenchimento, um lábio, que a parte inferior é muito menor, então a gente já sabe que a gente vai ter que depositar mais produto ali naquela região, né? Pra gente conseguir deixar ele maior que o superior. E talvez no superior só fazer um contorno, né? Então isso varia muito de paciente para paciente. Então tem paciente que eu só faço o contorno superior, né, dependendo do tamanho. Então essa percepção você tem que ter na hora de analisar. Eu gosto sempre de sentar o paciente, olhar o lábio, porque sempre tem alguma assimetria. É muito difícil uma pessoa que ela já tem um lábio perfeito, igualzinho os dois lados. Então não existe uma regra. Muita gente me pergunta assim: "Ah, Raíssa, existe uma regra de quantidade que você põe embaixo, quantidade que você põe em cima?" Não existe, gente, não existe. Cada caso é um caso. Tem gente que você vai ter que pôr N, tem gente que você vai ter que pôr X, tem gente que você vai ter que pôr Y, então varia muito. E se você pega um lábio que um lado é maior que o outro, você vai ter que pôr do lado menor mais para você igualar. Enfim, então isso não existe uma regra. Então você senta o paciente, tá? Quando você senta, porque o paciente deitado você não consegue ter muita noção. O paciente sentado você consegue ver mais. Então você senta o paciente, analisa, olha, vê se tá igualzinho, se ele não tem um lado maior que o outro, pede para ele abrir a boca, fechar, fazer bico, todos os tipos. Analisa bem esse lábio. Quando você deita o paciente, você já sabe qual lado que ele tem maior, qual lado que ele tem menor, o que você precisa fazer. Porque, gente, se o paciente ele tem uma assimetria labial e você preencher igualzinho os dois lados, você vai continuar essa assimetria. E pior, porque como o lábio vai estar maior, vai aparecer mais que o lábio é torto, tá? Porque quando o lábio tá pequeno, às vezes não consegue perceber muito, mas quando você preenche, consegue perceber mais. Então, assim, ó, o paciente vai falar que a boca não era torta e você deixou torta. Então, por isso, cuidado antes de preencher, tá? Então, olha, analisa e aí você começa o preenchimento. Sempre lembrando que o lábio inferior tem que ser um pouquinho maior que o superior, não muito maior, mas um pouco maior. Então existem pacientes que você vai pegar com o lábio superior bem fininho, esse é o lábio mais comum hoje, tá? Muita gente já tem um lábio inferior bonito e o lábio superior muito fininho, quando sorri não aparece. Esse é o que mais aparece hoje pra mim no consultório. Então assim, ó, se você pegar um lábio que ele é muito fininho em cima, o que eu gosto de fazer? Às vezes eu faço em 2 sessões, 1 ml. Não tem problema você fazer 1 ml em 2 sessões. O único problema é você não deixar bonito. Então o paciente ele prefere voltar do que ficar feio. Então às vezes você colocar 1 ml de uma vez no lábio superior não vai ficar harmônico, não vai ficar bonito. Vai deixar um lábio muito esticado, não vai ficar natural. Então coloca meio ml. Se você vê que não precisa de ml na parte inferior, coloca meio ml na parte superior e espera o retorno. Melhor coisa que se tem a fazer para você deixar um lábio natural. E se precisar, embaixo só faz um contorno para deixar uma hidratação, porque também fica muito feio você deixar um lábio superior todo esticado, sem linhas, e um lábio inferior cheio de marcações, de rugas. Então você tem que olhar muito isso na hora de fazer o preenchimento, porque daí o paciente vai ficar com a parte superior lisinha e a parte de baixo toda enrugada também não vai ficar harmônico, tá? Então nem que você coloque só um contorno, pouca coisa só para hidratar e não dar volume, que já tem um volume grande.
tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, só mandar aqui.